Fala pessoa, meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, eu sou cirurgião dentista, eu trabalho com cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e com harmonização facial. E agora, no finzinho de 2023 e no comecinho de 2024, a gente resolveu tirar umas férias. Ah, mas precisa de férias? Pois é, precisa de férias. Esse ano a gente fez mais de 70 aulas ao vivo aqui no YouTube. Se você acompanhou, você viu, quase todo dia tinha vídeo novo. Quando não era aula, era corte. Agora a gente preparou, na verdade, a gente reciclou, pegou algumas aulas que nós fizemos para um outro projeto dentro da área de harmonização facial, com uma série de dúvidas sobre vários tratamentos de preenchedor, de toxina, enfim, daquilo que você tem dúvida na hora de atender o seu paciente. Então acompanhe a gente nessa série especial, é a série Fica a Dica, que vai ficar rodando aqui no YouTube até final do carnaval, é melhor, até o final do carnaval. E depois a gente vai voltar com conteúdo novinho, zerinho para você. Enquanto isso, a gente está de férias. É isso aí. Ah, alguns detalhes. Você pode se inscrever direto na nossa plataforma, que é essa daqui, play.institutovelasco.com.br, exclusiva para profissional da área da saúde. Se você é paciente, você é bem-vindo para seguir o nosso canal, você é bem-vindo para deixar o seu comentário, deixar o seu joinha, que é muito importante para alavancar o canal e para ajudar a gente nesse projeto daqui dentro do YouTube, certo? É isso aí, aproveita, tchau, tchau, até a próxima. Antes de entender como que o corticoide pode ou não interferir na ação da toxina botulínica, aqui tá a gente relembrar como que é a ação da toxina botulínica. Eu tenho certeza absoluta que se você já estudou isso, e normalmente 100% dos profissionais da harmonização entram na harmonização, sem não, é exagero, mas a maior parte entra na harmonização justamente por uma formação em toxina botulínica. Como que acontece a formação, ou como que acontece a ação da toxina? Olha só que interessante aqui, ó. Vocês já viram um esqueminha desse daqui de alguma forma, né? Mostrando uma vesícula sináptica cheia de neurotransmissor, que é a acetilcolina. Essa vesícula sináptica se une a um conjunto proteico que fica na membrana. Este conjunto proteico permite que esta vesícula sináptica se una na membrana e coloque e mande aqui para esta região, que é chamada de fenda sináptica ou junção neuromuscular, e faça com que o músculo movimente, fazendo com que o músculo ele tenha o seu movimento. Então essa ação aqui, isso aqui que vocês estão vendo, vocês entendem de frente para baixo, de baixo para cima, de tudo quanto é jeito, certo? Como que a toxina funciona? Ela malandramente entra na terminação nervosa, chega naquela proteína, esta daqui, ó, na SNAP25, e ela quebra essa proteína. O que ela acabou de fazer? Ela evitou toda a reação de cascata que culminaria na eliminação do neurotransmissor. Ela bloqueia o nervo, ela impede o nervo de eliminar neurotransmissor. Se não existe um neurotransmissor que vai lá no músculo e fala, olha, músculo, mexe, o músculo não mexe. O músculo fica parado. Daí ele vai ficar parado. Ou seja, a toxina ela age na região pré-sináptica, não permitindo que a acetilcolina que está dentro dessas vesículas sejam liberadas. Então há a produção de acetilcolina, porém ela não é liberada. Certinho. Aí a gente ouve comentários. Ah, eu ouvi falar que dá para usar corticoide para reverter, ou seja, para reativar a terminação nervosa. Ou então, se você faz uso se o paciente acabou de aplicar a toxina naquelas primeiras semanas, se você for fazer um procedimento de estética, não pode passar corticoide, pois se for fazer um preenchimento de lábio, você não pode passar corticoide prévio, porque senão você estraga o efeito da toxina do paciente. E não existe informação mais errada do que essa. Aí da onde que veio essa informação, né? A gente ficou muito tempo matutando sobre isso, porque primeiro não faz nenhum sentido, não tem nenhuma coerência pensar dessa forma, porque a partir do momento que a toxina quebrou uma proteína, só vai reverter o efeito a partir do momento que aquela terminação nervosa reconstruir aquela proteína ou fazer um brotamento, projetar um novo brotamento que tenha aquela proteína funcionando para eliminar o material, eliminar o neurotransmissor. Um anti-inflamatório faz isso? Uma pinóia. E muito menos em 3, 4, 5 dias. Exatamente, muito pelo contrário. Vocês vão entender aqui, ver como é que funciona, de que maneira que o corticoide interferiria na reação de um neurobloqueador. Mas todo esse mito, né, essa lenda urbana da harmonização, surgiu provavelmente com um artigo, ou este aqui, ou um muito parecido com este, que falava isso aqui, olha, que a interferência do uso contínuo da prednisolona para
interferia em bloqueadores neuromusculares, como o atracúrio. Só que esqueceram de avaliar, e só um detalhezinho nesse mesmo artigo, e aquele hábito, né, que a gente vê, muitas pessoas, eventualmente até a gente entra nesse erro, você não lê o artigo, você vê o resumo, daí você lê o resumo aqui, olha, corticosteroides interagem com agentes bloqueadores neuromusculares. Daí você fala, então é isso, eu vou fazer o uso de corticosteroide porque ele vai atrapalhar, vai impedir a ação de um bloqueador neuromuscular. Só que esqueceu de pensar como que é o mecanismo de ação, por exemplo, do atracúrio. Porque não é porque é um corticoide que todos agem de maneira igual. Não é porque é um neurobloqueador que agem todos da mesma maneira. Não é. A toxina botulínica, ela vai agir impedindo a liberação da acetilcolina. Esses neurobloqueadores que são usados de forma geral em anestesia geral, eles agem pela competição do receptor. Quer ver? Coloca aquele desenho de novo lá. E esse atracúrio, ele é usado, deixa eu voltar aqui. Esse atracúrio, ele é usado em anestesia geral. Ele é um derivado daquele veneno que os índios usam para caçar com flecha, que suja a pontinha da flecha, que é o curare. Né? Então ele faz um bloqueio muscular, só que ele faz um bloqueio muscular por competição. Então, ó, tá vendo esses verdinhos aqui que são os receptores de acetilcolina? O atracurium, ele se liga aqui e aí a casinha estando cheia, a acetilcolina, que são essas bolinhas vermelhas, elas não conseguem se ligar porque a casinha tá cheia. Então, é assim, quando você pega neurobloqueadores da família do atracurium, ele se liga nos receptores de acetilcolina, impedindo que a acetilcolina se ligue. Mas a toxina, ela impede a liberação de acetilcolina. Então são duas ações, dois neurobloqueadores com ações completamente diferentes. Então dá pra gente generalizar dizendo corticoide atrapalha a ação de neurobloqueadores e estender isso pro uso da toxina? Não dá. Não tem como. Não existe como, mecanismo completamente distinto. Até porque o que acontece quando o corticoide, você está usando o corticoide? Então, o corticoide, ele tem uma ação muito esquisita, porque ele, ao mesmo tempo, aumenta a produção de acetilcolina e, ao mesmo tempo, ele compete com a própria acetilcolina na terminação neuromuscular, na junção neuromuscular ou na fenda sináptica. Então, ele produz mais neurotransmissor, só que daí ele muda de ideia e fala, eu vou competir com essa galera aí porque eu não quero a presença deles. Então você pega um paciente que está com uma imunossupressão induzida, né? Pega um paciente transplantado, por exemplo, um paciente que tem uma doença autoimune ou qualquer coisa do gênero, e ele está usando corticoides há anos, continuamente, diariamente. Ele está com a imunidade lá embaixo por outros motivos, mas uma das ações do corticoide aqui é que ele também está competindo com o neurotransmissor. Mas como ele produz mais neurotransmissor, fica mais ou menos elas por elas. Quando a gente chega lá e fala, eu vou colocar toxina, o que eu faço? Eu tiro esse equilíbrio. A quantidade de neurotransmissor que é produzida a mais não consegue mais sair. O que acaba acontecendo? O corticoide já está na fenda sináptica, não tem tem ação de menos neurotransmissores, né, naquela ação, aumenta a competição, então o paciente que está em tratamento de imunossupressão, ele vai ter um efeito inesperado da toxina. Você vai aplicar um pouquinho, vai ter um efeito gigante, é um efeito cascata. O paciente, se vocês olharem até na bula, paciente que usa corticoide a médio e longo prazo começa a ter fraqueza muscular justamente por conta disso. Então é uma ação completamente distinta. E curiosamente, o atracurium com o corticoide é a mesma lógica. Exatamente. Tanto que nesse trabalho, para vocês verem como a gente tem que analisar o grupo de estudo, a quantidade de pacientes testados, ler um artigo não é simplesmente ler a conclusão. Porque nesse estudo, ele analisa pacientes e todos os outros relacionados a este mesmo assunto, que eu percebi, eles usam pacientes que estavam em situações já de UTI, que usavam pelo menos, tanto que um dos itens essenciais para a escolha da amostra desse trabalho eram pacientes que já faziam uso de corticoides por pelo menos 4 meses de uso contínuo, que ia desde 5 miligramas até 75 miligramas dia de prednisona. Uma bomba, 75 miligramas é uma bomba. E que tinham que usar por pelo menos 4 meses. Agora,
nesses pacientes, o uso que está sendo falado no trabalho é que a quantidade de anestésico, de atracúrio que seria necessário para eles aumentou em 75%, por conta justamente dessa competição que acontece nas fendas sinápticas. Porém, quando a gente está fazendo tratamento em estética, qual que é o limite de tempo que a gente passa, em média? Não é 5 dias, no máximo dos máximos, de um corticoide? Numa intercorrência mais séria, talvez 9, 10 dias. Mas num protocolo normal, a gente começa a prescrever 1, 2 dias, começa a fazer o desmame no terceiro para terminar no máximo lá no 5º dia. Isso quando não, a gente usa no mesmo dia e acabou. Exatamente, vai fazer um preenchimento de lábio, você dá um comprimido antes, um comprimido depois e ok. Então, como que você consegue correlacionar um uso de corticoide de forma aguda, como a gente faz um tratamento de estética, que vai aí no limite de um máximo de 5 dias, comparado com tratamentos que são usados por no mínimo 4 meses? Com ações completamente diferentes. Exatamente. Então não dá para você ler um artigo e falar que neurobloqueador é tudo igual e transferir isso para o uso da toxina. Não é a mesma coisa. Né? Então, numa situação como essa, por que atrapalhou o atracúrio? Porque estava o atracúrio, estava o corticoide e estava o neurotransmissor brigando pelo mesmo receptor. Então a briga lá era forte. O que você tem que fazer? O que o profissional faz? Aumenta a quantidade de atracúrio para ver se o peso vai mais para o lado dele e aí eu tenho que aumentar a dose para conseguir anestesia. Mas não vai mudar nada pra gente, pessoal. Exatamente. Nada, sério. Você pode dar corticoide pro seu paciente? Pode, mas você não vai funcionar para esse motivo. Vai funcionar para outros motivos, outras coisas completamente distintas. Porque o que talvez, assim, olha, a gente com muita boa vontade mesmo, chegou numa conclusão do que poderia acontecer, aventando possibilidades. Aí vamos supor, já que o corticoide, ele aumenta a liberação de acetilcolina, se a gente aplicasse muito corticoide, se a gente desse muito corticoide por um tempo prolongado no nosso paciente, ele induziria a formação maior de acetilcolina. Então, nas musculaturas, porque a gente não cliva todas as SNAP25, então tem ainda proteínas que funcionam e que liberam a acetilcolina para ter a movimentação muscular. O que poderia acontecer? Se a gente desse uma bomba de corticoide para o nosso paciente e ele usasse por um tempo maior, aumentaríamos a quantidade de acetilcolina e pelas proximidades essa acetilcolina chegaria até a região da musculatura que não está recebendo o neurotransmissor por ação da toxina. Mas ainda assim, você teria que usar isso de forma contínua e numa quantidade muito grande. E um prazo longo, ou seja, já vai estar acabando o efeito da própria toxina. Tá? Então, assim, de forma aguda, como a gente usa, por 1, 2 dias, ou mesmo para algum procedimento em específico, não faz o menor sentido e não tem. A gente procurou por meses achar alguma explicação, alguma justificativa de onde podia ter surgido isso. E não tem, gente. Então não tem problema. Mesmo que seu paciente tenha passado, tenha feito uso de toxina, pode tranquilamente passar no dia seguinte corticoide para você fazer um outro procedimento que não vai perder o efeito. Porém, se seu paciente também teve uma ptose de pálpebra, não adianta passar corticoide para ele, porque isso também não vai reverter o efeito da toxina. Nada. Não existe nada até hoje no mercado. Nem na literatura, em nível de pesquisa, nem no mercado, nenhuma técnica, nenhum aparelho, nada que faça o processo de reversão da toxina. Muito menos de forma imediata ou em tão pouco tempo. Exatamente. Existem terapias que podem ajudar a turbinar um pouquinho a musculatura. Que está funcionando normal. Exatamente, que acelera talvez o processo de brotamento, como eletroestimulação, mas não é alguma coisa que em uma semana resolve. É alguma coisa que alguns meses resolve. Só que às vezes alguns meses para a estética já é o tempo necessário para o efeito normalizar. Exatamente. Então, não sejam enganados. Não existe nada. Isso aqui é mais um dos mitos de toxina. Já tivemos vários mitos de toxina. Já falavam que tinha que ter uma dieta alcalina. A dieta alcalina, que você não podia tomar antibiótico, porque como é derivado de bactéria, não pode usar um antibiótico que seja um metronidazol, que seja para anaeróbios, porque o clostridium é anaeróbio. Tem muita viagem, né? Realmente tem muita viagem. A toxina é um prato cheio para vários mitos, né? Para várias teorias da conspiração. Mas na prática,
Se alguém me mostrar isso, eu vou agradecer muito, mas ninguém conseguiu mostrar. E não existe na literatura nenhum relato de fato de uma reversão imediata e falar 3, 4 dias resolveu. Não, o que existe são compensações, que às vezes é o suficiente. Né? A compensação às vezes é o suficiente. Mas mais um mito desvendado.